Enquanto o mundo inteiro está distraído com o Irã, a China iniciou uma operação militar aberta contra Taiwan. Pequim está aumentando gradualmente a pressão sobre as ilhas periféricas de Taiwan, transformando patrulhas que antes eram esporádicas em uma atividade militar sistemática e praticamente constante. A questão é que a China já tomou de fato as pequenas ilhas ao redor de Taiwan e está se aproximando ao máximo da própria Taipei. E agora os analistas afirmam que a China seguiu o exemplo do Irã e percebeu que os Estados Unidos não conseguirão resistir à ocupação. O chamado cenário de Hormuz no Estreito de Taiwan provocaria consequências ainda mais graves para a economia mundial do que a crise atual, e por isso a China está pronta para implementá-lo. O Irã não precisou afundar nenhum petroleiro para interromper 1/5 do fornecimento mundial de petróleo. Bastaram apenas alguns ataques com mísseis e ataques de drones para convencer as empresas a desistirem de fazer seguro de navios que passam pelo Estreito de Hormuz. Em poucos dias, esse ponto energético crítico foi praticamente bloqueado. Atualmente, o mercado ainda se recusa a assumir esse tipo de risco. Esse cenário pode se repetir. A China é um jogador mais poderoso do que o Irã e pode aplicar uma versão ainda mais sofisticada do mesmo tipo de chantagem econômica no Estreito de Taiwan. Sou Alexei Pitt e vamos discutir juntos. Mas antes de começarmos este episódio, peço que você se inscreva no canal, deixe seu like, escreva qualquer comentário e não se esqueça de se inscrever no meu canal do Telegram, Pitt News. O link está na descrição deste vídeo. Começarei com as últimas notícias sobre Taiwan, pouco comentadas no momento, já que o foco está no Irã. A China começou a tomar ativamente pequenas ilhas de Taiwan por meios híbridos. Um exemplo ilustrativo é a região da Ilha Pratas, no Mar do Sul da China. E se no período pré-guerra na Ucrânia, em 2021, a presença de forças chinesas lá não era registrada de forma alguma, hoje ela aumentou para 60 dias, patrulhamentos anuais com a participação de dezenas de diferentes navios da Guarda Costeira e da Administração Marítima da China. Ao mesmo tempo, mudou não só a frequência, mas também a natureza da operação, indo além da simples presença na zona adjacente, para incursões regulares diretamente nas águas territoriais. E já no início de 2026 foram registrados vários novos chamados patrulhamentos militares, o que indica a consolidação dessa prática. Ou seja, a essência é acostumar gradualmente Taiwan e toda a comunidade internacional ao fato de que as pequenas ilhas já estão sob controle da China. Gostem vocês disso ou não, mas Pratas é apenas um dos elementos de uma estratégia mais ampla. A questão é que a atividade nessas ilhas está sincronizada com os exercícios do Exército de Libertação Popular da China. É acompanhada por incursões de drones e reforçada pela retórica oficial de Pequim sobre a normalização desse tipo de patrulhamento e o aumento do controle em áreas sensíveis. Dessa forma, está se formando um novo modelo de pressão. Ou seja, não se trata de alguma escalada brusca, mas sim de um aumento gradual da presença, que meio que dilui o status quo e cria um controle de fato sobre as chamadas águas disputadas. Ou seja, na prática, vai passar mais um tempo e todo mundo simplesmente vai se acostumar. Assim, lá quem controla tudo são os chineses. A longo prazo, isso permite que a China expanda seu espaço operacional e teste a reação de Taiwan e de seus aliados. E sobre esse assunto, hoje o Financial Times escreve que a China pode facilmente adotar a tática do Irã. O chamado cenário de Hormuz se encaixa facilmente na guerra da China contra Taiwan. O Irã não precisou afundar nenhum petroleiro para interromper 1/5 do fornecimento mundial de petróleo. Bastaram alguns ataques com mísseis e alguns ataques de drones para convencer as empresas a desistirem de fazer seguro de navios que passavam pelo Estreito de Hormuz. E em questão de poucos dias, esse ponto energético crítico foi praticamente bloqueado. E como vocês sabem, Trump disse: tenham coragem, passem pelo estreito. Alguns tentaram e vimos imagens de um petroleiro em chamas. A China, nessa situação, ainda é um jogador mais poderoso do que o Irã e pode usar uma tática semelhante, mas ainda mais sofisticada no Estreito de Taiwan. A estratégia de Teherã é baseada no esgotamento econômico. O Irã aposta que os Estados Unidos não conseguirão suportar preços altos do petróleo para sempre e, no final das contas, acabarão recuando. Se e quando isso acontecer, a Guarda Revolucionária Islâmica continuará controlando o Estreito de Hormuz. O fornecimento de petróleo através dessa importante rota marítima será retomado, mas somente quando Teherã permitir ou mediante o pagamento de um preço adequado.
Pequim tem a capacidade de implementar essa estratégia sem recorrer ao ataque real a navios mercantes. A crise em torno de Taiwan pode começar com uma declaração jurídica unilateral. Ou seja, a China pode declarar seu direito de controlar quem chega e quem sai da ilha. Pequim poderia demonstrar sua determinação lançando mísseis, abrindo fogo e declarando zonas de exclusão no Estreito de Taiwan. Mesmo sem uma guerra aberta, se o risco de escalada parecer alto, transportadoras privadas, petroleiros e navios sentirão pressão e tentarão evitar as águas e o espaço aéreo ao redor de Taiwan. Se já é difícil para uma empresa de navegação retomar rotas em meio a alguns drones iranianos, imagine pedir para essas mesmas empresas enviarem seus petroleiros para onde atua o Exército de Libertação Popular da China. Ou seja, é óbvio que essas empresas provavelmente vão recusar. E essa tentativa de estabelecer a presença das chamadas patrulhas nas pequenas ilhas ao redor de Taiwan é exatamente a mesma tática. Ou seja, de fato, os chineses estão gradualmente, lenta mas seguramente, enchendo o Mar do Sul da China com seus militares, para em certo momento declarar que controlam todas essas águas. E como escreve o jornal Financial Times, Washington vai ter que fazer uma escolha. Aceitar a nova norma, segundo a qual Pequim de fato controla o comércio de Taiwan, incluindo a indústria de fabricação de microchips da ilha. Ou então arriscar uma escalada até uma guerra econômica aberta e possivelmente um conflito militar direto. Mesmo que consigam evitar uma guerra de verdade, o choque macroeconômico e financeiro de uma crise desse tipo em Taiwan pode ser significativamente maior do que o que está acontecendo hoje como resultado da escalada no Golfo Pérsico. Os países que mais vão sofrer são os mesmos que já estão sofrendo agora. É possível imaginar uma situação em que a China tente estabelecer um controle indireto sobre o comércio de Taiwan. Os Estados Unidos e seus aliados ainda tentam fornecer à ilha os bens necessários, desafiando Pequim. Mas talvez a China nem precise usar a força militar para bloquear todos esses suprimentos. Pequim pode simplesmente pressioná-los ou ameaçar usar a força. Se os fluxos comerciais ao redor de Taiwan forem fisicamente interrompidos, o choque energético para as economias regionais será muito maior do que é hoje. Taiwan, Japão e Coreia do Sul podem perder a capacidade de comprar carregamentos de insumos energéticos a qualquer preço, já que ninguém conseguirá entregá-las. 3 países de uma vez podem ficar sem entregas: Тоже нефть e Жиженова газа. Além disso, vários setores globais da eletrônica à indústria automobilística vão parar, porque a empresa taiwanesa TSMC produz mais de 90% dos microchips mais avançados do mundo. Não existem estoques estratégicos de semicondutores. A fábrica da TSMC no Arizona, nos Estados Unidos, não substituirá facilmente todo o fornecimento perdido. E, em caso de escassez, o governo de Taiwan pode implementar o racionamento de energia para a indústria. Ou então, diante de um bloqueio, Taiwan pode reduzir a produção de microchips para pressionar o mundo para garantir a reposição dos próprios estoques de Taiwan. Tipo, querem chips? Então ajudem. Hoje, a forte exportação de microchips ajuda a proteger as economias de Taiwan e da Coreia do Sul do atual choque nos preços dos energéticos. Em caso de crise em Taiwan, o próprio fornecimento de microchips estará em risco. Não faria sentido manter ou restringir o funcionamento das fábricas de chips que consomem muita energia. Um choque no fornecimento de semicondutores vai aumentar as dificuldades econômicas e financeiras e pode provocar pânico nos mercados de ações, especialmente no setor de tecnologia dos Estados Unidos. O que, como você pode imaginar, ameaça espalhar rapidamente a crise financeira pelo mundo todo. Assim, a estratégia de Pequim, assim como a estratégia atual do Irã, pode ser tentar convencer o BD de США. Como você pode imaginar, Pequim, com reservas próprias significativas, pode ser mais resiliente do que uma coalizão de democracias com reservas menores. A China está acumulando, aliás, agora enormes estoques de petróleo, microchips, grãos e uma grande variedade de outros produtos, ou seja, a China realmente está se preparando para alguma coisa? O objetivo de criar uma economia fortaleza paralela é justamente para que ela não precise ser usada. Os Estados Unidos e seus aliados precisam agora de seus próprios mecanismos de acúmulo conjunto de estoques, logística de crise previamente estabelecida e uma estrutura permanente para gerenciar crises econômicas.
Levará tempo para criar isso e essa abordagem deve ser testada antes que a crise aconteça e não improvisada durante ela, como está acontecendo agora. Em caso de qualquer crise envolvendo Taiwan, a tarefa prioritária, antes mesmo de impor sanções contra a China ou romper cadeias de suprimentos, será gerenciar as consequências econômicas globais. Portanto, é evidente que a atual guerra no Oriente Médio trará certas lições para ambos os lados. China. A China está tirando suas próprias conclusões. Ele entende perfeitamente que, na verdade, o bloqueio funciona muito bem. E o Ocidente precisa tirar suas próprias conclusões sobre como se preparar para esses cenários e o que fazer com eles. Vou deixar reticências aqui. Comente sua opinião e conclusões nos comentários deste vídeo. Inscreva-se, ative o sininho e deixe seu like. Se quiser apoiar o trabalho deste canal no YouTube, ficarei muito grato. Você pode fazer isso através de qualquer doação, assinatura paga ou patrocínio. Os links e dados estão na descrição deste vídeo. Está escrito lá. Apoiar o canal de Alexei Pechei? Escolha o formato que for mais conveniente para você. É isso por hoje. Se cuidem. Tchau a todos.